Exatamente, Rafael Colombo. E eu sigo daqui para repercutir a entrevista de Sérgio Moro com os nossos comentaristas, com os nossos analistas aqui. Vou começar perguntando para Boris Casoy. Boris, quais são as suas impressões sobre as falas de Sérgio Moro? Ele nem garante que sairá como pré-candidato à presidência da República, nem ao Senado ainda, se coloca como um soldado da democracia. Queria a sua opinião. Nessa entrevista, o ministro Sérgio Moro, bom dia, ministro, que certamente está nos ouvindo, ele reiterou que pretende continuar na política. O ministro é jovem, politicamente falando, ainda não tem 50 anos, tem 49, se não me engano. Veio para morar em São Paulo, que é o centro nervoso da política brasileira. Então, a decisão dele nesse instante é acompanhar, seguir na tentativa dele de participação no processo político brasileiro. Eu acho que o país deve muito ao ex-ministro Moro, ao ex-juiz Moro. Ele teve a coragem de aplicar a lei. Ele simplesmente aplicou a lei. E o fez de maneira correta, porque ele mesmo explicou, os tribunais superiores, inclusive o STF, acabaram chancelando as decisões, as sentenças de Sérgio Moro. Depois, isso que eu gostaria que ele explicasse, pelo menos desse a opinião dele, o Supremo mudou. E por que isso? Por que objetivamente? Qual foi o momento dessa ruptura do Supremo com ele mesmo, mudando a sua posição em relação às condenações, por exemplo, do ex-presidente Lula? Na minha observação, houve uma reação do corpo muito corrompido da política brasileira, que excluiu o ministro Moro, então juiz Sérgio Moro, da sua presença, porque era muito ruim para essa corrupção política, administrativa e empresarial que existia no Brasil. Será que você tem dúvida que a Petrobras foi assaltada? Será que você tem dúvida que o governo do PT, no mínimo, foi leniente com a corrupção? Não há dúvida nenhuma a esse respeito. Uma coisa que acabou ficando no ar e que talvez tenha um encaminhamento, só para terminar, é por que o ministro mudou de partido. Para muitos pareceu uma ingenuidade, porque, embora um partido menor, ele tinha as garantias de que seria candidato à presidência da República e, mudando, ele perdeu essa garantia. Eu não sei o que vai acontecer para frente, pode acontecer tudo. Mas aí o importante é que nós tenhamos catapultado para a política uma figura importante que vai ter, como tem dificuldades, porque ele é repudiado por esses políticos ortodoxos já acostumados com a corrupção, como se ela fosse parte integrante da política brasileira e, claro, não toleram uma figura que tenta recolocar esse organismo nos seus devidos lugares. Eu quero cumprimentar mais uma vez o juiz Sérgio Moro, porque continuo acreditando nele como homem e como democrata, e acho que ele está correto nos seus propósitos, tem instrumentos, é preparado para ajudar a evolução do país em qualquer posição que ele esteja. É isso. Obrigada, Boris, pela sua opinião.